Hoje nós estamos aqui com mais um microfone para poder mostrar para vocês. Nós temos mostrado aqui vários microfones diferentes, né? Várias opções diferentes para você poder escolher algum para o seu setup. Só que dessa vez nós trouxemos um microfone aqui que é um pouquinho mais high-end do que a média que nós estávamos trazendo, né? A gente estava mostrando microfones que custavam seus R$400 mais ou menos, de R$400 para baixo, mas dessa vez temos um microfone que custa os seus R$800 mais ou menos, que seria um competidor ali do HyperX Quadcast, por exemplo, né? E estamos falando do DT3 Boss. Na realidade, não fui eu quem comprei, eles que me enviaram. DT3, talvez vocês conheçam por ser fabricante aí de cadeiras gamers, né? A DT3 Sports, mas eles também fabricam microfones e esse aqui é o DT3 Boss e é um microfone bastante interessante e pela caixa vocês conseguem ver também que é um microfone bastante premium, né? Mas na realidade essa caixa já foi aberta porque nesse exato momento vocês já estão me ouvindo através do DT3 Boss, ó. Só levantar um pouquinho aqui, eu já estou utilizando ele, né? Já gravei o unboxing, já vai passar para vocês. Já tentei achar a melhor equalização, a melhor configuração de tratamento de áudio para ele, mas eu ainda estou aprendendo. Eu gostei bastante da qualidade de áudio dele e das possibilidades que ele tem. Ele é um microfone condensador e é um microfone que tem uma coisa especial, porque a maioria dos microfones baratinhos, como por exemplo o Seiren Mini aqui da Razer, eles são apenas microfones cardioides. Então eles captam apenas o som que está vindo da frente deles, então você tem que ficar falando de frente com o microfone, mas tem ocasiões onde você quer captar também o som que está atrás do microfone, que está dos lados, e aí existe um modo de captação chamado omnidirecional, que é justamente o modo que o DT3 tem. Ele está configurado agora no modo cardioide, mas você pode configurar ele também para ele captar o som de todos os lados dele, caso você esteja em uma mesa de podcast, caso você queira fazer SMR, esse tipo de coisa. E tem vários outros diferenciais que a gente vai abordar também mais para frente, mas vamos lá. Então vamos começar com o unboxing, depois eu vou pegar outros microfones que eu tenho, como o Seiren Mini que eu mostrei, o próprio Fifine Ampli Game que a gente mostrou recentemente, e comparar o som entre eles. Por último, eu quero falar para vocês quais são as minhas opiniões e o que eu achei do produto em si, fechou? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a DT3. DT3, muito obrigado por ter enviado esse produto aqui pra gente, tá? Isso apoia demais aqui o nosso trabalho e antes de irmos para o unboxing, apenas um recadinho. Na realidade são dois recados, tá? O primeiro é que eu vou deixar alguns links aqui na descrição, links que a DT3 pedir, por exemplo, e links para você encontrar esse microfone também em lojas. E se você for comprar esse microfone em lojas online, ou não só esse microfone, mas se você for fazer qualquer compra online, eu recomendo que você utilize a extensão da Cuponomia. Pessoal, através da extensão da Cuponomia, você consegue ativar cashback nas suas compras online, ou seja, parte do dinheiro que você gastar no produto volta para você na sua carteira do Cuponomia, né, na forma de cashback. Então tem vezes que você compra com 5% de cashback, então 5% do dinheiro volta para você, e em datas especiais chega a 10% de cashback, às vezes até mais. Então recomendo bastante que você utilize esse serviço, né, essa extensão, em todas as compras online que você for fazer, sem contar que pela própria extensão, além de você poder ativar cashback, você também consegue ver quais são os cupons de desconto disponíveis naquele site para você tentar e ver se algum cupom vai encaixar e você conseguir um descontinho extra ali na sua compra. Agora, se você não tiver um navegador de internet, de repente você está em um smartphone, né, tá fazendo compra ali pelo seu celular, você também pode utilizar o aplicativo da Cuponomia, também dá para ativar cashback nas lojas através do aplicativo da Cuponomia e também dá para você ver quais são os cupons de desconto disponíveis. Então fica a dica aí, hoje em dia você comprar online sem ativar cashback é quase como perder dinheiro, né? Basicamente os preços que a gente encontra na internet já estão ali com cashback calculado. Então eu recomendo demais que você utilize a Cuponomia para poder resgatar esse teu cashback aí e parar de perder dinheiro nas suas compras, fechou? E ó, se você ainda não utiliza a Cuponomia, comece a utilizar pelo meu link que tá aqui na descrição, que você já começa com R$5 na sua carteira e você acaba me ajudando financeiramente também. Ah, e eu esqueci de falar, a Cuponomia é compatível com mais de 2.000 sites, 2.000 lojas online, então com certeza ela vai ser compatível com a loja onde você for adquirir os seus produtos. Mas é isso, Cuponomia, muito obrigado por fortalecer mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos lá, vamos fazer o unboxing desse cara aqui, que é o DT3 Boss, que eu já fiz, vocês já estão vendo ele aqui, mas para vocês conhecerem mais de perto e vocês verem o que veio dentro da caixa, então bora! E bom, tá aqui, essa aqui é a caixa do microfone, esse aqui é o DT3 Boss, um microfone aí da DT3, né, marca famosa por cadeiras, por exemplo, e cara, vou te falar que a caixa que eles produziram aqui é uma caixa bastante charmosa, hein? Uma caixa bastante legal, tem algumas informações aqui. O que me interessa mais nesse microfone é esse modo omnidirecional aqui, mas a gente vai testar outras coisas também. E o microfone em si parece ser bastante bonito também, então o suporte aranha é meio diferenciado. Vamos conhecer ele mais de perto. Então, deixa eu só abrir. Essa caixa é aquelas a vácuo, né? A gente pode vir aqui atrás e simplesmente rasgar
só as aberturas dela. Show? Então, tirando aqui o plastiquinho e teoricamente a caixa ela vai descer de forma automática e ela realmente é a vácuo, ó. Ela vai descendo de pouco em pouco. Tá descendo ainda. E finalmente saiu. Tá aí, ó, aqui dentro não tem... Opa, tem coisa assim. Pera aí. Aqui dentro, cara, parece que nós temos um pequeno manual, mas esse manual está colado. Deixa eu só tirar ele daqui. Infelizmente rasgou a caixa, mas é o manual para termos mais informação. O manual tá todo em português, né? Eu acho que não vai ser necessário, porque o microfone USB normalmente já é plug and play, mas já tem um manual aqui, caso a gente precise. Aqui em cima já temos aqui uma mensagem premium, né? Be Live, Be Music, Be a Boss, Be DT3 ou DT3. Né? Difícil de falar, inclusive, o nome. Esse aqui é apenas uma plaquinha. Temos aqui atrás... temos mais um manualzinho ensinando, né, como é que faz para utilizar, alguns botões, coisas que a gente pode utilizar para controlar. Não parece ser nada de muito difícil, não. Tirar ele daqui e finalmente aqui já temos acesso ao microfone em si, muito bem embalado. Aqui em cima já temos, né, a espuminha, que é justamente o pop filter, né, para você evitar sopros no microfone e coisa do tipo. Só que normalmente deixa o microfone mais feio, mas pode ser útil dependendo da sua situação. E aqui temos o microfone em si. Caramba, velho, eu já senti que ele é de metal. Nossa, microfone muito pesado, cara, sem brincadeira. Deve ter 1 quilo isso aqui, pelo menos. Tenho quase certeza. É um microfone muito pesado. Ele é de metal em tudo, desde a base. E já tô sentindo o corpo de metal também, mas vamos lá. Vamos tirar essa parte aqui e olha só, esse é o microfone Boss da DT3. Cara, é um microfone premium. Ele é mais caro, né, do que os microfones convencionais e ele realmente é um microfone diferenciado. Todo de metal, não tem nenhuma parte de plástico, toda a parte, tanto a base aqui é de metal, como também o próprio microfone, o corpo, a grade, tudo de metal. É um microfone bastante bonito, cara. Bem minimalista também, né? Não tem nada de muito extravagante, não. Ele é reto, um cilindro reto aqui, mas é bem bonito. Aqui embaixo dá a impressão de que, olha só, essa base é flexível, caso você queira utilizar o microfone, né, em diferentes posições aqui. Aqui no microfone nós temos o controle de ganho, esse botão giratório vai controlar o nível de ganho, inclusive aqui que você controla se você quer o microfone no modo cardioide. O modo cardioide é quando o microfone vai captar apenas o que está na frente dele. Vocês podem ver até o símbolozinho do cardioide aqui, ó. Então ele só capta o que está na frente do microfone. E também tem o modo omnidirecional, que é totalmente para o lado direito, que é esse símbolo de uma bolinha, onde ele capta todo o som ambiente, todo o som que está ao redor dele. Isso vai ser legal, por exemplo, para as lives, já que eu e o VAP ficamos juntos, um em cada lado, então o modo omnidirecional vai pegar nós dois falando. Se estivesse no modo cardioide, iria pegar o som apenas de quem estivesse na frente do microfone. Então eu aceitei esse microfone da DT3 não só porque é um microfone muito bom, mas principalmente porque eu estou interessado no modo omnidirecional. Aqui embaixo nós temos o ganho de volume, aparentemente. Eu achei que aqui embaixo era o ganho de volume, aqui na realidade é o volume do headset, porque esse microfone tem uma coisa legal também, que ele tem saída para headset para você botar fone de ouvido nele. Por 2 motivos. Porque ele provavelmente vai ser a sua placa de som, então você vai conseguir ouvir o som do seu PC através dessa saída. E segundo, que normalmente microfones que têm saída para fones é porque ele tem retorno também, então você vai conseguir se ouvir através dessa saída sem nenhum tipo de delay. Enfim, pessoal, esse aqui é um microfone bastante bonito, bastante robusto, todo de metal. Vou ver se eu consigo encaixar ele de alguma forma no braço articulado, mas vamos ver o que mais que vê aqui dentro. Acho que somente o cabo, provavelmente, né? Temos aqui uma embalagem, um plastiquinho. DT3, por favor, hein, que vocês tenham colocado o velcro nesse cabo aqui. Eu amo velcros em microfones. E veio. Esse aqui é o cabinho, tá? Caramba, é um cabo bastante grande aqui. Deixa eu até ver no manual se fala qual é o tamanho desse cabo. Cara, eu achei que o cabo era grande, mas ele é bem grande. É um cabo de 3 metros, só pra vocês terem uma noção. Então dá pra deixar o microfone bem longe aí de você, porque é um cabo bastante longo. Cabo USB-C, tá? Outra ponta USB-A normal. E como eu falei, ele veio com velcro. Cara, pra quem me segue aí, sempre acompanha os unboxings, sabe que eu amo quando a fabricante manda velcro, porque eu utilizo esses velcros aqui pra organizar os cabos do setup. Aqui não temos mais nada, na caixa é isso, posso até fechar ela. E tá aqui, esse aqui é o microfone agora sem a poluição da caixa, né? E vamos ver como é que ele fica, só se a gente resolver colocar o pop filter aqui, que é a espuminha, né? Ele fica bonito, não fica feio não. Eu achei que ele ia ficar mais feio, mas ele fica até que bonitinho, pra evitar, né, sopros direto nele. Se você for falar muito perto do microfone é legal
você utilizar essa espuminha. Se você for falar um pouquinho longe, aí não tem necessidade, acho que dá para utilizar ele sem nada. Deixa eu só ligar ele no computador e ver como é que são os efeitos de LED, porque estava escrito que ele é iluminado também. Não sei se é RGB, mas pelo menos algum LED ele tem. E tá aí, olha só, caramba, fica bastante bonito, hein? Por conta da grade, né? Ele fica um degradê ali. Ah, e ele é RGB, cara, olha só. Ele fica alternando ali as cores. Então é um microfone RGB com efeito de LED bem legal. Eu achei que ficou bastante bonito, porque como a grade ela é meio escura, né? Ela dá esse degradê de baixo para cima, dependendo do ângulo que você olha de cima para baixo, mas é mais de baixo para cima mesmo. Fica bastante bonito no setup, ó. Gostei bastante. Pelo que eu vi aqui, não tem como você mudar o efeito de LED, não tem nenhum tipo de botão para você poder fazer isso. Só conferindo aqui. Não, é o LED padrão mesmo, então ele só vai alternando entre as cores, mas sinceramente eu já achei bastante bonito. Cara, no geral, gostei bastante do microfone, ele passa uma sensação de robustez muito grande. Ele é um pouco mais alto do que o normal, mais comprido, né? E eu gostei também da base, ele fica bem legal, tipo, ele fica bem estiloso aqui na mesa. Eu só, talvez, o ponto que eu preciso criticar, não tem como, é que eu gostaria muito que ele pudesse, que fosse possível, né? Eu retirar... Ah, olha eu falando besteira. Olha eu falando besteira, ainda bem que eu não terminei esse vídeo, hein? Olha lá, pessoal, quase que eu passei informação equivocada pra vocês, mas dá sim pra você retirar a base. E isso já vira totalmente o jogo. Aí a minha única crítica que eu tinha pro microfone já não tenho mais. O problema é, essa rosca aqui, ela é meio gigante, né? Deixa eu ver se o adaptador que eu tenho encaixa nela. E bom, pessoal, é o seguinte, peguei aqui um braço articulado então, pra gente poder fazer o teste, tá? E eu tenho um adaptador, porque é o seguinte, esse buraco aqui, ele é meio grandão. Isso aqui normalmente é pra rosca de 3/8, se não me engano, e a entrada que tem em braços articulados são menorzinhas. Então vocês estão vendo aqui que o parafuso do braço articulado é muito menor do que a entrada que tem aqui no microfone, porque isso aqui, se não me engano, são 3/8. Então você precisa de um adaptador que transforme 3/8 em 5/8. Isso aqui se chama adaptador de rosca para microfone. Se você procurar adaptador de rosca para microfone, você encontra aí no Google, Mercado Livre para comprar, mas é de 3/8 para 5/8. Basicamente você vai encaixar ele aqui dentro, ele encaixa perfeitamente. E aí depois é só você vir aqui no seu braço articulado, né, e encaixar o microfone direto nele. E como vocês estão vendo, ele encaixa perfeitamente. E o legal, cara, é que a parte onde ele encaixa a rosca aqui é a parte onde ainda tem o ball head. Então você ainda consegue misturar aqui e brincar, né, com o ângulo do microfone, já que tá tudo interligado. Então, bem legal. Agora sim, cara, esse microfone aparentemente só tem pontos positivos. Claro que falta ainda testar a qualidade de áudio dele, mas antes eu só quero testar mais uma coisinha. Eu normalmente utilizo em microfones mais profissionais isso aqui que é um shock mount. Isso aqui normalmente eu encaixo o microfone aqui dentro e por conta dele ter esses elásticos aqui por fora, ele faz com que o microfone vibre menos aqui dentro, então ele vai captar menos vibração de mesa, porrada que você der nele sem querer. Então é legal ter um shock mount para você ter menos vibração. Os últimos microfones que eu apresentei no canal não entravam nesse shock mount que eu tenho, mas eu acho que esse microfone aqui da DT3, ele entra. Deixa eu fazer o teste, olha só, e ele entra, não fica muito justo, tá? Ele fica meio folgado, ó, vocês estão vendo que ele até que fica meio solto, mas ele entra, fica numa boa. Talvez você não consiga utilizar ele de ponta cabeça, porque talvez uma hora ele vai cair, mas utilizando ele para cima dessa forma ele fica legal e dessa forma o microfone vai captar ainda menos ruído. Cara, sim, o suporte dele é muito bom. Eu gostei bastante, mas se você puder utilizar ele primeiro, né, em um braço articulado e também em um shock mount, se possível os dois dessa forma aqui, você vai conseguir extrair a melhor qualidade dele, porque ele não vai captar ruído da mesa, não vai captar vibração do seu PC, do seu notebook, né? Então aqui seria uma das configurações ideais. Se eu pudesse até comprar um shock mount que fosse menorzinho, porque como vocês estão vendo, ele tá meio que sobrando aqui em cima, mas se você for utilizar ele virado para cima, ele vai ficar bastante firme, fechou? Agora é o seguinte, pessoal, acho que a gente explorou todas as características físicas do produto, né? Gostei bastante do microfone. Agora é testar, vou fazer alguns testes, ver como é que ele é, gravar, né, comparativos com outros microfones. Então, só fazer esse teste e eu já volto para falar para vocês o que eu tô achando o DT3 Boss, esse microfone aqui excelente. Bora!
E bom pessoal, é o seguinte, a partir desse momento você já está me ouvindo através do microfone DT3 Boss. Provavelmente no começo do vídeo você também está me ouvindo por ele, né? Mas eu estou fazendo os primeiros testes para ver como é que ele se sai. Eu dei uma pequena configurada apenas no volume, né, no ganho que esse microfone tem, porque ele é muito sensível. Só para vocês terem uma noção, eu acho que o áudio já está bastante alto, estou até com medo de estourar em alguns momentos. Ele está basicamente 50% do ganho no modo cardioide. Ele tem o modo cardioide, onde ele capta só o que está na frente dele, e também tem o modo omnidirecional, já vou mudar para vocês verem. Mas nesse momento ele está em 50%. Só para vocês terem uma noção, eu vou aumentar em 100% para vocês verem a diferença. Então, ó, estou falando de 50%, estou aumentando e agora ele já está em 100%. Tem até que falar um pouquinho mais baixo, porque em 100% ele fica muito sensível, e isso, dependendo do seu ambiente, como é o caso do meu ambiente aqui, pode ser até ruim, porque ele fica tão sensível que ele começa a captar muito eco, muita reverberação das paredes. Então, no meu caso, o ideal seria manter aqui mais ou menos em 50% do volume. Eu acho que fica legal para poder falar mais à vontade, poder falar um pouquinho mais alto. Mesmo assim, eu acho que daria para diminuir um pouquinho mais. E no modo omnidirecional, vocês estão vendo que a qualidade de áudio está um pouco diferente, inclusive está muito sensível. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para 50% também. A questão é que o omnidirecional ele capta som de todos os lados. Então, ó, estou falando aqui, ele continua captando. Se eu vir para o lado, ele continua. Se eu vier para trás, ele continua também captando, assim como se vier para esse lado. Então, no modo omnidirecional, ele capta som de todas as direções. Por isso que você está ouvindo mais eco, mais reverberação, porque ele está captando o som que está indo para as paredes, para o teto e reverberando e voltando nele. Então, o modo omnidirecional parece ser bastante legal, bastante útil, mas o seu ambiente tem que ter uma acústica muito melhor que a minha, senão ele acaba captando muita reverberação, como vocês estão ouvindo aí nesse momento. Voltei agora para o modo cardioide, que eu acho que para o vídeo vai funcionar melhor, né? Vai ficar mais audível aí para vocês. O modo omnidirecional ele pode ser utilizado em aplicações onde você coloca duas pessoas na mesma mesa, aplicações, por exemplo, ASMR, eu acho que fica legal fazer em um modo omnidirecional, mas para o estilo de gravação padrão aqui de YouTube, onde você fica de frente com o microfone, o ideal seria o cardioide nesse volume aqui um pouquinho mais médio, né? Eu acho que é a melhor configuração que nós encontramos aqui pro DT3 Boss. Agora vamos lá, vamos comparar o áudio que vocês estão ouvindo agora, tá até agora sem nenhum tipo de tratamento. Vamos colocar para comparar, por exemplo, com o Fifine Ampligame, né? O DT3 Boss é um microfone bem mais caro que o Ampligame. Esse cara custa uns R$800 mais ou menos. Ele compara mais com o Quadcast, por exemplo. Mas eu não tenho aqui para testar. Eu tenho apenas o Ampligame, o Seiren e também o K658 da Fifine também para a gente poder comparar. Vou botar o Ampligame e vamos ver qual que é a diferença entre eles. E bom pessoal, agora a gente está no Fifine Ampligame, né? Vocês estão vendo que o som do Ampligame, apesar de ele estar no máximo tanto de ganho no microfone como também de ganho digital aqui no Windows, ele é bem mais baixo do que o DT3 Boss. Isso é uma vantagem para o DT3 Boss, mas o Fifine ele pode acabar captando menos reverberação também. Não sei, tem que ver aí no final dos testes para ver como é que foi o estado entre ambos, mas você consegue ver pelo menos diferenças, né? De qualidade de voz, questão de acústica e tudo mais. Então esse aqui é o teste de áudio no Fifine Ampligame para você poder ver qual que é a diferença entre um e outro. E bom, agora nós estamos aqui no Ryzen Seiren. Cara, o Ryzen Seiren é um outro microfone muito sensível. Ele também é muito mais alto, por exemplo, do que o Fifine Ampligame. Ele está na mesma altura mais ou menos do DT3 Boss, em uns 50% do ganho. O problema é que no Ryzen Seiren Mini não tem como controlar o ganho no microfone. Eu poderia até controlar aqui no Windows, mas como os testes eu quero deixar todos mais ou menos na mesma configuração, então acabou que ele ficou bastante alto. O Ryzen Seiren Mini tem a vantagem de ser um pouquinho mais alto do que o Ampligame, mas ele deve captar muito mais reverberação. Então no caso do DT3 Boss, você pode deixar ele bem alto, mais alto inclusive do que o Ryzen Seiren Mini, só que você pode controlar o ganho através do botão. Isso é uma vantagem pro DT3 Boss, mas questão de qualidade de áudio, qualidade de voz, né? Para vocês verem a qualidade da cápsula, então tá aí a comparação para vocês verem se o Seiren Mini é melhor ou pior do que o Boss. Lembrando que o Boss é um microfone que está bem acima, né? Ele custa mais ou menos uns 2 Seiren Minis para vocês terem uma noção. E bom pessoal, para finalizar a comparação, um microfone que é totalmente diferente de todos esses que eu mostrei até agora, que é o Fifine K658, é o microfone que a gente utiliza para gravar as lives, para fazer as lives, né? Esse cara é um microfone dinâmico, enquanto outros microfones, como o Ampligame, né, o Seiren ou até mesmo o DT3 Boss, são microfones condensadores. Os condensadores, eles são microfones que captam melhor o som e captam mais detalhes do som, mas capta muita reverberação, capta ali outros barulhos que você estiver fazendo. O dinâmico não, ele capta só o que está realmente
na frente dele, então essa é uma das vantagens. E você talvez esteja perguntando por que eu coloquei esse cara na comparação, sendo que todos os outros eram condensadores, porque se a gente for parar para pensar no preço, o DT3 Boss custa mais ou menos uns R$800, o Fifine K658 é mais ou menos uns 600, enquanto os outros estão mais nos R$300, R$400. Então o K658, entre todos esses que eu testei, é o que mais chega perto do preço aqui do DT3 Boss, para você poder escolher para onde que você vai investir o seu dinheiro, mas são propostas totalmente diferentes, né? O K658 é muito mais para quem tem muito barulho ambiente, o DT3 Boss é para quem quer realmente captar o mínimo, o máximo, aliás, dos detalhes ali da sua voz, né? De repente, para quem vai fazer um ASMR, alguma coisa do tipo, a qualidade de áudio do DT3 provavelmente é melhor, mas vocês estão vindo aí para poder fazer a comparação, fechou? E pessoal, seguinte, eu ainda não ouvi o resultado, não ouvi os áudios para poder fazer a comparação, já a gente fala sobre isso, mas olhando aqui os gráficos, cara, é meio claro que o DT3 Boss, na questão de volume, ele é superior a todos os microfones que eu testei. Nesse momento eu não tô nem em 50% de volume, tá mais ou menos uns 35%, mas como eu tinha falado para vocês, dá para você subir isso aqui para 100% e aí você pode até falar mais baixo, coisa do tipo, né? Caso a sua voz não seja muito alta, você pode aumentar o volume dele se você quiser. E claro, tem a vantagem também de você utilizar o modo omnidirecional, aí você tem que ver se esse modo realmente vai ficar bom no seu ambiente. Eu pensei que ia ficar no meu, não ficou. Tentei até fazer uma live com o modo omnidirecional dele sexta passada, mas por conta da reverberação não ficou muito legal. Mas é legal saber que esse modo tá aqui para caso eu queira fazer algum projeto um pouquinho diferenciado que precise dele. E agora é o seguinte, pessoal, eu vou ouvir todos esses áudios, ouvir as comparações e eu volto para falar para vocês o que eu achei, fechou? Então, segura um pouquinho só. Bom, pessoal, depois de analisar todos esses áudios que eu acabei gravando, né, então peguei ali e fiquei ouvindo um por um para ver a diferença entre eles e a minha conclusão foi a seguinte: o DT3 Boss com certeza é melhor aqui do Razer Series Mini, né, o som do Razer você vê que ele tem mais reverberação, mais eco, justamente porque o Razer ele é muito sensível e não tem como controlar o ganho nele, por isso que ele acaba captando muita reverberação no meu ambiente, então uma limitação aqui do Razer, apesar de ser sensível, poderia ser uma característica boa, mas no Razer eu acho que acaba ficando um pouquinho atrás comparado com o DT3 Boss, já que no DT3 você pode configurar o ganho e diminuir essa reverberação pela falta de sensibilidade. Agora, comparando com o microfone que é um pouquinho mais caro, que é o Fifine K658, é até injusta essa comparação, porque o K658 ele é um microfone dinâmico, o DT3 Boss é um microfone condensador normalmente tem mais qualidade que dinâmico, né? E claro, obviamente, utilizando uma só pessoa em um ambiente, num estúdio que você tem algum tratamento acústico, o DT3 Boss tem uma qualidade bem superior se comparado com o Fifine K658, apesar do K658 ser melhor para outros propósitos, como por exemplo um podcast, onde você tem duas pessoas falando. Eu acho que o K658 ele vai ter uma restrição melhor ali do que ele vai captar, ele capta só o que está realmente na frente dele. DT3 Boss, por mais que ele tenha o modo omnidirecional e o modo cardioide, mesmo no modo cardioide ele ainda acaba captando, né, sons que estão ao redor. E por último, eu acho que a qualidade sonora dele fica bem parelha ali com o meu microfone até então favorito, que era o Fifine Ampli Game. Era o microfone que eu estava utilizando para gravar os meus vídeos e eu acho que ambos possuem uma qualidade bem semelhante. Ouvindo o áudio dos dois, eu utilizaria qualquer um dos dois para gravar os meus vídeos. São microfones que têm uma qualidade muito boa, com a diferença de que o DT3 Boss ele tem ali o controle de ganho, então eu posso deixar mais sensível ou menos sensível, e no DT3 dá também para deixar no modo omnidirecional. Aqui no meu estúdio eu acho que não vou utilizar o omnidirecional porque tem muita reverberação, minha acústica aqui não é tão boa assim, então eu vou utilizar mais no modo cardioide, mas no modo cardioide eu acho que ambos ali estão empatados na questão de qualidade de áudio, mas o DT3 Boss tem a diferença de eu poder deixar mais sensível se eu quiser por algum motivo, apesar de eu não ver essa necessidade. Então no final das contas, pessoal, sim, eu gostei bastante da qualidade de áudio aqui do DT3 Boss, ele com certeza tá no meu top 3, né, junto com o Fifine Ampli Game e junto também com o Fifine K658, apesar dele ter uma proposta um pouquinho diferente, mas ele também tá no top não só na qualidade, mas também no preço, é um dos microfones mais caros, aliás, é o microfone mais caro que eu testei aqui no canal até hoje. A comparação mais justa dele seria contra o HyperX Quadcast, mas eu não tenho aqui para testar ainda, quem sabe mais para frente a gente compre, né, para fazer essa comparação e tirar essa história limpa. E sobre o restante, pessoal, falando mais da qualidade de construção, das coisas que ele tem, né, dos aspectos físicos, eu curti bastante também. Ele é todo de metal, passa uma robustez ali muito forte, ele é bem pesado, tem um design ali bem legal. Por exemplo, comparado com o Fifine Ampli Game, que é um microfone plasticão e muito leve, eu reclamei disso no review dele, né, o DT3 Boss passa uma sensação totalmente diferente. Aqui é um microfone premium que tem um nível de qualidade ali bem profissional. O meu único porém nesse microfone é a saída de fones de ouvido. Durante o unboxing eu até falei que a saída
de fone provavelmente é para você poder se ouvir enquanto você fala, mas não, a saída de fone desse microfone serve só como uma saída de fone. Então você pode plugar seu headset que você vai ouvir música, vai ouvir teu jogo através da saída dele, mas você não vai conseguir se ouvir. E isso pode ser um ponto negativo, porque tem alguns microfones, como por exemplo o Fifine K658, que eles são até um pouquinho mais baratos, mas eles têm saída de fone que, além de você conseguir ouvir o som do PC, você consegue se ouvir também para monitorar o teu áudio. De repente, para você ver se você está falando muito alto, se você estiver num podcast, ou até para quem canta, é bom você ter um retorno da sua voz para ver se você está afinado. E um outro erro que eu cometi no unboxing foi falar que o cabo era de 3 metros, porque estava descrito no site que era 3 metros, mas obviamente que não era, cara. Você olhando pro cabo, você vê que não tem 3 metros ali, ele tem apenas 1,70 m, tá? Apenas não, é cabo grande o suficiente, não é 3 metros, mas 1,70 m é o padrão, né? É que no site estava 3 metros, entrei em contato com eles já estão arrumando essa informação. E cara, assim, eu gostei bastante do suporte original do microfone, ele é bem diferentão, parece uma aranha, parece tipo aqueles vilões de desenho animado. E eu gostei também porque em cima desse suporte você consegue movimentar o microfone, consegue inclinar ele para trás, para frente, para os lados, para deixar numa posição bem legal em cima da sua mesa, apesar de que eu sempre sou a favor de você utilizar microfones em braços articulados, tá? Porque você vai evitar ruídos da sua mesa, vai evitar aquele capte, pancadas que você tem na mesa, de repente digitação de teclado, esse tipo de coisa. Melhor ainda se você puder utilizar um shock mount, que são aquelas aranhas cheias de elásticos, onde vai amortecer ainda mais os sons que vão chegar no seu microfone. Então, que bom que eu já tinha um shock mount aqui e que o DT3 Boys foi compatível. Essa é uma crítica que eu tenho com os microfones da Fifine, por exemplo. Os microfones da Fifine, eles até têm shock mounts embutidos, mas são shock mounts mais simples, né? Eu tenho um shock mount aqui que é meio profissional e que eu não consigo utilizar nesses caras porque eles não entram nesse shock mount. Como o DT3 Boys tem um formato cilíndrico mais padrão, ele entra e é mais compatível, e isso para mim é um ponto positivo. E uma última coisa que eu esqueci de falar é que, bom, eu falei que tem o modo omnidirecional, que você consegue controlar aqui pelo controle de ganho, dá para mutar o microfone também pelo controle de ganho, pelo botãozinho, e você também consegue aumentar ou diminuir o som que você está ouvindo nos seus fones de ouvido, tá? Através de um controle giratório embutido aqui no microfone também. E uma outra coisa é que você consegue utilizar esse microfone em braços articulados sem ser um shock mount, tá? Embaixo do microfone, vocês viram no unboxing que ele tem a rosca para você poder encaixar tripés nele, caso você não tenha um shock mount, né, e queira encaixar ele em algum braço articulado. E bom, pessoal, a pergunta talvez que vocês estejam me fazendo nesse exato momento é o seguinte: ele é muito bom, tem várias características que são superiores, né, ao Fifine Ampli Game, e aí, vai começar a utilizar o DT3 Boys para gravar os vídeos? E pessoal, vou ser bem sincero, se a gente levasse em consideração apenas a qualidade de áudio, eu utilizaria aqui o DT3 Boys para gravar o vídeo numa boa, só que eu ainda tenho um ponto a favor aqui pro Fifine Ampli Game, pros meus vídeos em si, que é o pop filter dele, tá? Ele tem um pop filter embutido que ajuda bastante a não passar os P's e os B's. No caso aqui do DT3 Boys, ele não tem, mas eu poderia comprar um por fora, encaixar aqui, né? O problema é que os pop filters comprados externos, eles são meio trambolhões, e convenhamos que esse que tem no Fifine Ampli Game, ele é bem compacto. Mas cara, eu tô com muita vontade de utilizar esse microfone, eu vou utilizar ele, não vai ser para gravar os vídeos aqui, mas sim para deixar no meu setup. Ele tem uma característica muito legal, que esse microfone ele é muito sensível, então eu posso falar longe do microfone que ele continua captando minha voz. E no meu setup, algumas pessoas estavam reclamando que minha voz estava muito baixa enquanto eu jogava, né? Nas calls o pessoal falava, pô, parece que você tá no banheiro, porque você ficava muito longe do microfone. E esse microfone, como ele é mais sensível, eu consigo aumentar a sensibilidade dele, então as pessoas vão me ouvir com um pouquinho mais de facilidade. Então, eu vou utilizar o DT3 Boys, mas no meu setup e não para gravar vídeo por enquanto. Bem provável que eu vá mudando essa opinião e daqui a pouco vocês começam a ver o DT3 Boys aqui para gravar, porque como eu falei, ele tá junto com o Fifine Ampli Game entre os microfones com maior qualidade de áudio que eu já testei, sendo que o DT3 Boys ainda tem algumas vantagens, como é o controlador de volume. Mas tem uma aplicação específica que eu vou utilizar o DT3 Boys como microfone principal, que é para testar headsets, testar fone de ouvido, né? Um dos problemas que eu tenho ao fazer review de fone de ouvido é que eu não consigo passar para vocês qual que é a qualidade sonora que eu tô ouvindo, porque, né, é o meu ouvido, eu não tenho como repassar isso para vocês. Mas como esse microfone ele é omnidirecional, uma coisa que eu pensei em fazer, eu vou testar nos próximos reviews, tá? Não sei se vai dar certo, mas é colocar ele no modo omnidirecional e justamente colocar os fones de ouvido ao redor dele. Dessa forma você vai conseguir experienciar mais ou menos qual que é a qualidade daquele fone de ouvido e fazer comparativos para ver se um fone tem um som melhor que o outro e tudo mais.
Então eu vou utilizar o DT3 Boss para essas ocasiões e também para ser o microfone principal ali do meu setup, né? Que inclusive está bem diferente. Já, se não sair ainda, vai sair um vídeo mostrando esse setup, né? Uma atualização do setup 2022. Mas pessoal, é isso, DT3. Muito obrigado por ter enviado esse presente aqui. Espero que vocês que estejam assistindo tenham gostado dele também. E se gostaram, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Não se esqueçam de deixar seu gostei, isso apoia demais aqui o trabalho. Se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!